Barcelona. Catedral de Santa Eulália, 15h23. Aurora Navarro estava diante do altar, vestindo um pronóvias que custava mais do que ganharia em 5 anos de trabalho. Ao seu lado, Gabriel Montalvo, o multimilionário mais cobiçado da Espanha, dono do império imobiliário Montalvo Global, o maior da Europa. Eles acabavam de pronunciar seus votos perante 500 convidados escolhidos a dedo. Todos acreditavam em uma história de amor de conto de fadas. Ninguém, nem mesmo as colunistas sociais mais perspicazes, conhecia a verdade. Era um casamento arranjado, um contrato de 1 ano para salvar o império de Gabriel, que estava ameaçado por seu avô moribundo, Fernando Montalvo. O velho se recusava a ceder o controle total dos negócios ao neto, até que ele estivesse casado e firmemente estabelecido. Aurora, uma advogada de 29 anos, sufocada em dívidas após o fechamento de seu pequeno escritório em Malasanha, havia aceitado o acordo por 3 milhões de euros. O sacerdote perguntou a Gabriel se ele aceitava Aurora como sua esposa. Ele respondeu, sim, com uma voz firme e ressonante que ecoou por toda a catedral. Em seguida, ele se inclinou sobre ela. No momento em que seus lábios se tocaram para o beijo ritual, breve, formal, perfeito para as câmeras, Gabriel sussurrou algo que ninguém mais escutou. Palavras que imediatamente gelaram o sangue de Aurora e que mudaram tudo. Nada será anulado. Você é minha agora, para sempre. 3 meses antes, Aurora Navarro estava à beira da falência. Seu pequeno escritório de advocacia mal se sustentava. O que era muito pior, sua mãe estava no hospital com um câncer agressivo que exigia tratamentos experimentais não cobertos pelo seguro. Aos 29 anos, ela via sua vida e principalmente a saúde de sua mãe desmoronarem. Então, ela recebeu um telefonema inusitado. Uma reunião na sede do Montalvo Global, no Paseo de la Castellana. No dia seguinte, ela se encontrava em um escritório imenso, no 40º andar, de frente para Gabriel Montalvo. 36 anos, olhos cor de âmbar, um terno impecável e sob medida. Ele era ainda mais impressionante ao vivo do que nas páginas das revistas de negócios. O herdeiro de um império, o segundo homem mais rico da Espanha, foi direto ao ponto. Seu avô, Fernando, com 85 anos e um câncer terminal, negava-se a passar o controle completo da empresa para ele até que ele se casasse. Sem esse controle imediato, seu tio, Hélio, venderia a Montalvo Global a um conglomerado alemão, destruindo um legado familiar de mais de 100 anos. Gabriel precisava de uma esposa. O contrato era simples, frio e clínico. 1 ano de casamento, depois o divórcio discreto. 3 milhões de euros. 1 milhão imediatamente para as curas de sua mãe. 2 milhões ao final do contrato. Em troca, Aurora deveria interpretar o papel da esposa perfeita, com aparições públicas, eventos sociais e, o mais importante, convencer o avô. Eles morariam em seu penthouse, mas em quartos separados, sem nenhum contato físico, para além das estritamente necessárias aparências. Aurora olhou para o contrato de 80 páginas, frio, preciso, sem margem para emoção. Mas 3 milhões de euros salvariam a vida de sua mãe. Ela assinou com as mãos tremendo. Gabriel assinou sem demonstrar qualquer emoção, estendendo a mão para ela em seguida, como faria com qualquer parceiro de negócios. No dia seguinte, 1 milhão estava em sua conta. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão. Foi uma transformação completa, preparação do casamento, mudança radical de estilo, aulas de comportamento na alta sociedade e ensaios exaustivos para a farsa que deveriam encenar para o avô. Gabriel era sempre educado, mas inabalavelmente distante. As conversas eram profissionais, nunca pessoais, exatamente como o contrato previa. Quando conheceu Aurora, Fernando Montalvo se apaixonou imediatamente por ela. O velho, que estava fragilizado pela doença, tomou suas mãos e, com lágrimas nos olhos, disse que agora poderia morrer em paz. Aurora sentiu-se horrível. Aquele homem moribundo acreditava em uma mentira completa, mas ela interpretou seu papel com perfeição. Fernando estava radiante e prometeu ceder o controle total a Gabriel logo após a boda. Então, chegou o dia do casamento.
A Catedral de Santa Eulália alugada. 500 convidados. Imprensa do coração, vestido de alta costura, rosas brancas e uma orquestra. Tudo perfeito, magnífico e, ironicamente, tão real. Aurora olhou-se no espelho. Estava deslumbrante, mas sentia-se vazia. Era o dia do seu casamento, aquele com que toda menina sonha, e era totalmente falso. Ela caminhou pelo corredor. Gabriel no altar, incrivelmente apuesto. Eles trocaram votos escritos por outros, palavras vazias e anéis trocados. O sacerdote proferiu as palavras rituais, e então veio o beijo. Quando se afastou, após o sussurro que lhe congelou a alma, Aurora tentou decifrar o que aquelas palavras significavam. Era um contrato de 1 ano que ela tinha assinado. Por que ele disse para sempre? A recepção no Palácio de Líria foi suntuosa, champanhe, caviar e orquestra sinfônica. Aurora sorria, dançava, interpretando seu papel de noiva apaixonada perfeitamente. Mas as palavras de Gabriel, nada será anulado. Você é minha, agora para sempre, ressoavam em sua mente. Ela tentou cruzar o olhar com ele, mas Gabriel evitava seus olhos, mantendo-se o noivo perfeito para os convidados. Fernando Montalvo, radiante em sua cadeira de rodas, confiou a Aurora que aquele era o dia mais lindo de sua vida. Aurora sentiu-se ainda pior, sufocada pela culpa. A recepção durou até a meia-noite. Em seguida, os noivos partiram em um Maserati preto para o penthouse no bairro de Salamanca, um apartamento de 400 metros quadrados com vista para o Palácio Real, o mais caro de Barcelona. Durante o trajeto, Gabriel olhava pela janela em um silêncio tenso. Aurora não resistiu. Perguntou o que ele havia querido dizer sobre a anulação. Gabriel virou-se. Seus olhos cor de âmbar estavam intensos, quase perigosos. Explicou com calma que as coisas haviam mudado drasticamente. Seu tio Hélio havia descoberto a existência do acordo. Ele tinha provas do contrato e estava preparando uma ação legal para provar a fraude do casamento. Se Hélio vencesse, Fernando Montalvo retiraria o controle. A empresa seria destruída e todo o plano cairia por terra. Hélio só conseguiria provar a fraude se o casamento terminasse rapidamente, como previsto no contrato. Mas se eles permanecessem casados, se parecessem autenticamente apaixonados, e se talvez tivessem filhos, Hélio não conseguiria provar nada. Aurora finalmente compreendeu. Ele não falava mais de 1 ano. Ele falava em mudar permanentemente o contrato. Gabriel já havia preparado um novo documento. 5 anos de casamento no mínimo em vez de 1. 10 milhões de euros em vez de 3. Se ela aceitasse, tudo estaria resolvido. Se ela recusasse, ele ativaria uma cláusula que lhe permitia reaver 1 milhão de euros já entregue. A mãe dela perderia as curas. Aurora o olhou em choque. Chantagem, ela murmurou. Gabriel não negou. Eram negócios. Ela havia assinado um contrato com cláusulas claras. Ele estava apenas usando-as. Legal, frio, mas legal. Eles chegaram ao penthouse, subiram em silêncio. Aurora tremia de raiva e medo. 5 anos de sua vida. 10 milhões eram uma fortuna. Mas valeriam 5 anos? O elevador se abriu no magnífico apartamento. A vista de Barcelona iluminada era de tirar o fôlego. O design era perfeito, mas frio como Gabriel. A senhora Garcia, a governanta, os felicitou calorosamente e se retirou. Gabriel conduziu Aurora até uma suíte luxuosa, sua nova prisão por 5 anos. Tudo estava preparado. Pertences transferidos, um armário cheio de roupas novas, um banheiro de mármore e a cama com vista para o Palácio Real. Aurora explodiu de raiva. Acusou-o de ter planejado tudo desde o início, esperando pelo momento certo para chantageá-la. Gabriel negou com a cabeça. Não havia planejado a descoberta de Hélio, mas ele se adaptava. Era o que ele fazia para manter seu império. Aurora perguntou o que ele esperava dela durante esses 5 anos. Gabriel respondeu: continuar a interpretar a esposa perfeita. Talvez, com o tempo, um filho via fertilização in vitro. Um herdeiro para o meu avô, naturalmente compensado em um novo anexo do contrato. Aurora sentiu lágrimas de raiva e desespero correrem. Ela tinha sido enganada, manipulada e presa. Gabriel se aproximou,
Ofereceu-lhe um lenço e disse suavemente que entendia a dificuldade. Mas 5 anos passariam. E depois ela estaria livre e com dinheiro para o resto da vida. Aurora perguntou por que ele fazia isso. Por que o império era tão importante a ponto de aprisionar uma mulher inocente? Pela primeira vez, Gabriel contou uma parte de sua história. Seu pai havia morrido quando ele tinha 10 anos. Fernando o havia criado. A empresa não era apenas um negócio, era o legado de 4 gerações. Se Hélio vendesse, tudo seria destruído. Milhares perderiam seus empregos. Um século de história seria cancelado. Pela primeira vez, Aurora viu paixão real em seus olhos. Dor, amor por algo além de dinheiro e poder. Ela compreendeu que ele não era o monstro frio que pensava, mas apenas um homem desesperado. Mas isso não mudava sua situação. Ela estava completamente encurralada. Gabriel disse que faria esses 5 anos confortáveis. Dinheiro ilimitado, viagens, liberdade total, contanto que mantivessem as aparências. Ele não lhe pediria nada pessoal além do estritamente necessário para o contrato. Ele se dirigiu à porta, parou no limiar e disse que o novo contrato estaria pronto na manhã seguinte. 24 horas para decidir, aceitar 5 anos e 10 milhões, ou rejeitar e perder tudo, incluindo as curas de sua mãe. A porta se fechou. Aurora desabou na cama magnífica com seu vestido de noiva e chorou. Aurora assinou o novo contrato. Não havia alternativa. A vida de sua mãe dependia disso. 10 milhões de euros mudariam sua vida, mas os 5 anos pareciam uma eternidade. Vai passar, ela repetia a si mesma todos os dias. Os primeiros meses foram estranhos, vividos sob o mesmo teto, mas em universos separados. Aurora e Gabriel habitavam o luxuoso penthouse em Salamanca, mas as suas vidas eram regidas pela distância. Encontravam-se apenas para o café da manhã, discutindo os eventos sociais futuros ou as aparências que precisavam manter. Em seguida, cada um seguia seu caminho. Gabriel para o quartel-general da Montalvo Global, e Aurora, que havia fechado seu escritório físico, continuava a prestar consultoria legal à distância. Nas noites em que não havia eventos sociais, jantavam juntos. As conversas eram sempre educadas, distantes, como 2 colegas de quarto polidos. Gabriel nunca fazia perguntas pessoais. Falava apenas de assuntos superficiais ou profissionais. Aurora fazia o mesmo, mantendo uma barreira invisível entre eles, uma muralha de ressentimento e orgulho. No entanto, os eventos sociais eram o campo de batalha. Ali, eles tinham que atuar como o casal mais apaixonado e invejado de Barcelona. Gabriel pegava sua mão, chamava-a de minha vida ou meu amor, com uma ternura convincente, olhando-a com uma intensidade que a imprensa descrevia como devoção. Aurora respondia à altura, sorria, apoiava-se nele, tocava seu braço. Eram atores incrivelmente bons. Ninguém duvidava do amor deles. Fernando Montalvo estava extasiado. Havia cedido o controle total a Gabriel, conforme prometido. A empresa estava salva. Hélio tentou a ação legal, mas, sem provas concretas, falhou em desacreditar o casamento. Tudo corria de acordo com o plano de Gabriel. Mas algo inesperado começou a acontecer. Pequenas rachaduras surgiram na armadura de gelo de Gabriel. Um dia, ele perguntou qual era o filme favorito de Aurora. Uma informação completamente inútil para a manutenção das aparências. Noutro momento, ele mencionou um caso legal complicado que achava que ela gostaria de analisar. Quando Aurora pegou uma gripe forte, ele cancelou uma reunião importante de última hora para ficar no penthouse e garantir que ela tivesse todos os cuidados. Eram coisas pequenas, quase insignificantes, mas Aurora as notava. E mais perigoso ainda, notava suas próprias reações. Ela se surpreendia ansiosa pelo café da manhã, observando Gabriel quando ele não olhava de volta. Reparava em como ele franzia a testa quando estava concentrado, em como batucava a caneta ao refletir, e no modo exato como ele gostava do seu café. 3 meses após a cerimônia, uma noite, eles voltaram de uma gala de caridade. Aurora havia bebido champanhe em excesso. Estava leve e risonha. Gabriel sorriu ao vê-la. Um sorriso verdadeiro.
não o forçado para as câmeras, mas aquele que alcançava seus olhos âmbar. Ele a segurou quando ela tropeçou ao tentar tirar os saltos. Eles ficaram frente a frente, perigosamente perto. Aurora sentiu o perfume dele, a mistura de sândalo e algo fresco, e viu as pintas douradas em seus olhos. Sem pensar, sem processar, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de atuação para as câmeras. Foi um beijo real. Suave, exploratório, carregado de algo que se parecia, de forma alarmante, com desejo genuíno. Por um instante, Gabriel correspondeu. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. O beijo se aprofundou, tornando-se urgente e apaixonado. Aurora sentiu seu coração martelar, a cabeça girando, e não era por causa do champanhe. Então, abruptamente, Gabriel se afastou. Ele colocou uma distância clara entre eles. Seus olhos estavam escuros, perturbados. Ele disse com uma voz rouca e baixa que não era uma boa ideia. O champanhe havia alterado o julgamento dela. Eles deveriam manter os limites profissionais. Está no contrato, ele murmurou, quase para si mesmo. Aurora sentiu-se humilhada, rejeitada e estúpida. Murmurou um pedido de desculpas e correu para seu quarto, fechando a porta com um silêncio violento. Ela se amaldiçoou por ter sido tão imprudente. Gabriel não sentia nada por ela. Era apenas uma transação. Ela tinha que se lembrar disso. Mas deitada em sua cama luxuosa naquela noite, ela não conseguia parar de pensar naquele beijo. E então, uma percepção a atingiu. Aterrorizante e irreversível. Ela estava se apaixonando por seu falso marido. Pelo homem que a havia aprisionado em um contrato de 5 anos, pelo homem que a via como uma sócia comercial disfarçada. Ela estava se apaixonando, e não havia nada mais perigoso. Após o beijo, a convivência entre Gabriel e Aurora mudou. Eles se tornaram mais cautelosos, mantendo a distância física de forma obsessiva. As conversas eram ainda mais formais, mas a tensão agora era elétrica, palpável sob a superfície. Aurora tentou reprimir seus sentimentos. Concentrou-se no trabalho, aceitando mais consultas legais online, passando o máximo de tempo possível com sua mãe, que estava melhorando. Ela evitava Gabriel o máximo que podia, mas não podia evitar os eventos sociais. E ali, fingir que estava apaixonada tornou-se uma tortura lenta e dolorosa. Cada toque de mão, cada olhar de ternura fingida, cada palavra doce a fazia desejar que a mentira se tornasse realidade. 6 meses após o casamento, Fernando Montalvo organizou um jantar em El Escorial. Ele parecia mais fraco. O câncer estava progredindo. Durante o jantar, ele fez um anúncio inesperado. Disse que esperava um bisneto em breve. Ele queria conhecer o herdeiro Montalvo antes de morrer. Aurora sentiu o peso daquelas palavras esmagá-la. No carro, Gabriel abordou o tema. Disse que eles precisavam começar a pensar na cláusula do filho. Fernando tinha talvez apenas alguns meses de vida. Eles poderiam iniciar o procedimento de fertilização in vitro. Aurora olhou para a janela, as lágrimas ardendo em seus olhos. A ideia de um filho via inseminação, sem amor, apenas por contrato, lhe dava náuseas. Ela perguntou se eles poderiam esperar mais um pouco. Gabriel aceitou, sem discutir. Mas ele não precisava discutir. A simples menção da criança por contrato cravou nela uma dor mais profunda do que qualquer chantagem. O amor havia entrado no jogo, e o contrato havia se tornado uma prisão de verdade. 2 semanas após a conversa sobre o filho, Aurora descobriu algo que mudaria toda a dinâmica do contrato e de seus corações. Ela estava trabalhando tarde no estúdio que Gabriel havia mandado instalar para ela no penthouse. Ela precisava de um grampeador e imaginou que encontraria um na vasta e impecável biblioteca do escritório dele. Ela abriu gavetas, procurando. No último compartimento, encontrou uma pasta grossa, marcada de forma simples com seu nome, Aurora Navarro. Era um relatório de investigação exaustivo sobre ela, datado de antes do primeiro encontro que tiveram no 40º andar. O documento detalhava toda a sua vida, a luta de seus pais, a fundação do seu pequeno escritório de advocacia e as dívidas crescentes após a doença da mãe. O que chocou Aurora
Não foi o fato de Gabriel ter investigado seu passado. Ela sabia que um homem como ele faria isso. O que a fez congelar foram as notas manuscritas de Gabriel nas margens do relatório. Ao lado da sua foto, inteligência notável, personalidade resiliente. Junto às notas sobre a doença da mãe, lealdade familiar admirável. Ao lado da menção ao seu trabalho voluntário, compaixão autêntica, rara no nosso mundo. E no final da última página, uma nota mais longa, escrita à mão, logo após o primeiro encontro deles. Perigosa para mim, demasiado real. Devo manter distância, é só um contrato. Não posso permitir sentimentos. O ar fugiu dos pulmões de Aurora. Não posso permitir sentimentos. Ele estava apaixonado, ou pelo menos temia estar. Nesse momento ela ouviu passos. Gabriel surgiu na porta, parando no limiar. Seus olhos escanearam a sala, fixando-se rapidamente na pasta aberta sobre a mesa. Os olhos cor de âmbar arregalaram-se minimamente. Por um segundo inteiro, eles permaneceram congelados, olhando um para o outro em silêncio. Lentamente Gabriel entrou, fechando a porta atrás de si, com um clique suave, mas definitivo. Ele não negou o dossiê. Apenas disse que ele sempre fazia investigações exaustivas de qualquer pessoa que entrasse em sua órbita. Aurora balançou a cabeça. Essas notas não são profissionais, ela disse, apontando para as frases sobre lealdade e compaixão. Ela o confrontou, repetindo as palavras que a assombravam. Perigosa para mim. Não posso permitir sentimentos. O que isso significa, Gabriel? Ele permaneceu em silêncio por um longo e pesado momento. Então, sentou-se na beirada da mesa de mogno, passando uma mão pelos cabelos em um gesto de profunda frustração. Pela primeira vez, a máscara fria de Gabriel Montalvo escorregou e caiu. Ele confessou ter mentido, não sobre a necessidade do contrato para salvar a empresa, mas sobre seus sentimentos. Quando a conheci, ele começou, a voz áspera, fui imediatamente atraído, não apenas fisicamente, atraído por quem você era, sua inteligência, sua força silenciosa, sua compaixão. Isso me aterrorizou. Gabriel explicou que havia passado a vida inteira construindo muros impenetráveis, sem deixar ninguém entrar. Depois da morte de seu pai, quando era apenas um menino, ele aprendeu que o amor tornava as pessoas vulneráveis. Ele parou de amar, mas Aurora havia atravessado todos os seus muros sem sequer tentar. O beijo de meses atrás o havia transtornado por completo. Ele se deu conta, naquele breve toque, de que estava se apaixonando por ela, sua esposa de contrato. Era irônico e assustador. Por isso ele se retirou. Tentou manter a distância, mas cada dia tornava isso mais difícil. Aurora escutava com o coração batendo forte, sentindo uma onda de esperança e confusão. "Por que você não me disse nada?" ela perguntou, a voz mal audível. Gabriel riu amargamente. "O que eu deveria dizer? Que aprendi em um contrato de 5 anos porque eu precisava de você para salvar meu império. Mas, surpresa, eu me apaixonei no processo? Como eu saberia se você sentiria o mesmo? Você provavelmente me odiava." A Aurora deu um passo em sua direção. O coração pulsava freneticamente. "Eu não te odeio, Gabriel," ela disse suavemente. "É o oposto. Eu também me apaixonei. Contra toda a lógica, contra a minha própria vontade. Eu me apaixonei por você." Gabriel a encarou incrédulo. Lentamente, ele se levantou, aproximou-se e segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos, procurando por qualquer mentira. Ele encontrou apenas a verdade, e então ele a beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros, um beijo carregado de emoções reais, de confissão, de alívio e de amor recém-descoberto. As semanas que se seguiram àquela noite foram as mais felizes da vida de Aurora. Eles pararam de fingir e se esconder atrás das cláusulas. Gabriel se tornou atencioso e romântico. Ele cancelava reuniões para passar tempo com ela, mostrava-lhe Barcelona de um jeito que ela jamais vira. Jantares particulares, em barcos no Rio Manzanares, noites no Teatro Real, fins de semana na vila deles em Maiorca. Mas, acima de tudo, eles conversaram, realmente conversaram. Gabriel falou sobre a infância, o pai que perdeu,
seus medos e seus sonhos para a empresa. Aurora fez o mesmo. Eles aprenderam a se conhecer de verdade, não através de um contrato, mas como duas pessoas que se permitiam amar. Fisicamente, o relacionamento também mudou. Uma noite, Gabriel bateu na porta do quarto de Aurora. Ele perguntou se ela não gostaria de dormir no dele em vez disso. Não por razões contratuais, mas porque ele queria acordar ao lado dela. Aurora aceitou. Naquela noite, eles cruzaram a última barreira entre eles. Na manhã seguinte, Aurora acordou nos braços de Gabriel, observando a cidade de Barcelona se iluminar ao nascer do sol. Ela nunca havia sido tão feliz. Gabriel a beijou e sussurrou que a amava, que ele a amava de verdade e queria que o casamento deles fosse real, sem mais contratos, sem mais fingimentos. Apenas os dois. Aurora concordou, com lágrimas de alegria escorrendo. Eles decidiram destruir o contrato, rasgá-lo para começar de novo. Um casamento verdadeiro, baseado apenas no amor. Mas a felicidade deles não duraria muito. 2 dias depois, Hélio, o tio, reapareceu. Ele finalmente havia encontrado sua prova. Ou melhor, havia-a criado. Ele apresentou à mídia espanhola uma gravação de áudio. Era uma conversa entre Gabriel e seu advogado, discutindo o contrato de casamento original. A gravação era clara. Gabriel admitia que o casamento era arranjado e uma fraude. O escândalo explodiu. A mídia espanhola enlouqueceu. O bilionário e seu casamento falso. A pobre advogada aprisionada. As mentiras, a manipulação. Estava em todos os canais e jornais. As ações da Montalvo Global despencaram. Clientes começaram a cancelar contratos. Pior, Fernando Montalvo viu tudo. De sua cama de hospital, onde agora estava permanentemente, ele viu o noticiário. Ele compreendeu que seu amado neto havia mentido, que tudo era falso. O velho teve um infarto fulminante. Os médicos disseram que o choque foi demais para seu coração já fraco. Gabriel chegou ao hospital tarde demais. Fernando estava inconsciente. Os médicos disseram que ele teria apenas mais algumas horas. Gabriel sentou-se ao lado do avô, segurando sua mão, chorando e implorando perdão pelas mentiras que Fernando já não podia ouvir. Aurora chegou em seguida. Encontrou Gabriel destroçado. Ele estava quebrado. Tudo pelo que ele lutara estava desmoronando. A empresa, seu avô, sua reputação. Hélio usava o escândalo para tentar retomar o controle. Com Gabriel desacreditado, o conselho diretor votaria para destituí-lo. Hélio venderia a empresa para o conglomerado alemão como sempre quis. 100 anos de história da Montalvo Global seriam destruídos. Aurora segurava Gabriel enquanto ele chorava. Ela sentia a dor do homem que amava e sabia que precisava fazer algo. Não sabia o quê, mas encontraria uma forma de consertar isso. Porque isso era o amor real, afinal. Não um contrato ou uma transação, mas o desejo de sacrificar tudo pela pessoa que se ama. Fernando Montalvo morreu na manhã seguinte, ao amanhecer, pacificamente, com Gabriel segurando sua mão. Suas últimas palavras foram um perdão murmurado. Gabriel chorou, não apenas pela morte do avô, mas pela traição que o velho havia suportado antes de partir. Os funerais foram enormes, com toda a sociedade de Barcelona prestando homenagem ao lendário Fernando Montalvo. No entanto, o luto foi ofuscado pela reunião de emergência do conselho diretor. Hélio pressionava para destituir Gabriel e, finalmente, vender a empresa. Aurora, enquanto isso, havia trabalhado dia e noite desde a morte de Fernando. Ela tinha feito algo que Gabriel, em seu desespero, jamais pensou em fazer. Ela investigou Hélio. Ela contratou investigadores particulares, usou toda a sua expertise legal e havia encontrado algo devastador. No dia da reunião crucial, Aurora irrompeu na sala do conselho. Hélio protestou furioso, alegando que ela não tinha o direito de estar ali. Mas Gabriel, exausto, mas com um brilho de esperança nos olhos, fez um sinal para que ela continuasse. Aurora pousou uma pasta na longa mesa de carvalho. Ela revelou tudo. Hélio vinha vendendo segredos comerciais da Montalvo Global por anos, desviando milhões de euros para contas offshore secretas. Pior, era ele quem havia criado a gravação falsa.
Seus investigadores encontraram o especialista de áudio pago por Hélio, um homem que estava pronto para testemunhar em troca de imunidade. O conselho ficou em estado de choque. Hélio negou, furioso, mas Aurora tinha provas, documentos, registros bancários, depoimentos. O tio Hélio foi escoltado para fora pela segurança. A polícia o aguardava para prendê-lo, mas Aurora não havia terminado. Ela se virou para o conselho e fez algo ainda mais surpreendente. Ela admitiu a verdade. Sim, o casamento havia começado como um contrato. Sim, inicialmente foi uma fraude para satisfazer a vontade de Fernando. Mas então, ela contou o resto. Ela narrou como eles se apaixonaram de verdade, como decidiram destruir o contrato de 5 anos e como agora desejavam um casamento genuíno. Ela mostrou o novo contrato que haviam assinado antes da morte de Fernando, um documento sem cláusulas comerciais, apenas os votos matrimoniais tradicionais. O conselho escutou em silêncio absoluto. Então, o membro mais idoso, um velho amigo de Fernando, falou. Ele disse que o patriarca havia lhe confidenciado algo antes de morrer. Depois de ver o noticiário e sofrer o infarto, em seus últimos momentos conscientes, ele chamou o conselheiro. Ele disse que perdoava Gabriel, que entendia por que o neto havia feito aquilo. E ao ver como Gabriel e Aurora se olhavam, ele estava convencido de que o amor deles tinha se tornado real. Fernando Montalvo havia alterado seu testamento naqueles momentos finais. Em vez de revogar o controle da empresa, ele o havia reforçado. Ele deixou instruções claras de que Gabriel deveria manter a liderança completa, pois acreditava que seu neto, com o amor de uma boa mulher ao seu lado, seria o líder que a Montalvo Global merecia. Lágrimas caíram dos olhos de Gabriel. Seu avô o havia perdoado, mesmo sabendo da verdade. O conselho votou por unanimidade para manter Gabriel no controle da empresa. Hélio estava fora. O império estava salvo. Dias depois, Gabriel e Aurora anunciaram uma conferência de imprensa. Diante de centenas de jornalistas, eles contaram toda a verdade. O contrato original, a chantagem, mas acima de tudo como haviam se apaixonado e transformado uma mentira em algo real. Alguns os criticaram, mas a maioria se emocionou com a honestidade e a vulnerabilidade do casal. A opinião pública mudou. A Montalvo Global se recuperou. 6 meses depois, Gabriel e Aurora casaram-se novamente. Foi uma cerimônia pequena e privada, na praia da vila deles em Maiorca. Apenas a família e os amigos mais próximos, sem contratos, sem mentiras, apenas amor. Aurora usava um vestido branco simples, e Gabriel chorou ao vê-la caminhar em sua direção. Quando trocaram os votos, as palavras vieram de seus corações. O beijo não foi para as aparências, foi porque eles não conseguiam imaginar não se beijar. Naquela noite, observando o pôr do sol sobre o Mediterrâneo, Gabriel segurou Aurora em seus braços. Ele sussurrou que a amava, que era grato por cada momento, até pelos mais difíceis, pois todos a haviam levado até ele. Aurora sorriu. Ela disse que, às vezes, as coisas mais reais nascem das mentiras mais complicadas, que às vezes você precisa se perder para se encontrar, e que o amor chega quando você menos espera, disfarçado de contrato comercial. Gabriel riu. Então beijou sua esposa, sua verdadeira esposa. Não por 1 ano nem por 5 anos, mas para sempre. 2 anos depois, Aurora deu à luz uma menina, concebida naturalmente, fruto do amor real, e não de uma FIV. Eles a chamaram de Henriqueta, em homenagem a Fernando. A pequena Henriqueta cresceu cercada de amor. Seu pai lhe contava frequentemente a história de como conheceu a mãe, uma história que começou com uma mentira, mas que terminou com a verdade mais bela de todas. A Montalvo Global prosperou sob a liderança de Gabriel, com Aurora ao seu lado como sócia. Juntos, modernizaram a empresa, mantendo as tradições que Fernando tanto amava. E a cada ano, no aniversário de morte de Fernando, eles visitavam seu túmulo com Henriqueta, agradecendo ao velho por ter perdoado, por ter acreditado no amor, mesmo quando este se disfarçou de mentira. Pois, no final, esse era o verdadeiro legado de Fernando Montalvo. Não o império que ele construiu, mas a lição que ensinou. Que o amor, mesmo quando começa de maneira errada,
pode se transformar em algo lindo, real e eterno. Às vezes, entramos em situações pensando que sabemos exatamente o que estamos fazendo. Um contrato, uma transação, tudo controlado e planejado. Mas a vida tem outros planos. O amor tem outros planos. Aurora pensou que assinava um contrato de 1 ano. Gabriel pensou que estava comprando uma esposa falsa. Nenhum dos dois imaginou que encontrariam algo real. Porque a ironia do amor é esta: ele aparece quando você menos espera, disfarçado daquilo que você pensa que não quer. E quando ele chega, transforma tudo. Até as mentiras se tornam verdades. Até os contratos se tornam votos. E até os casamentos falsos se transformam na história de amor mais verdadeira que você jamais viverá.